Então, a nossa videoaula de hoje ela será editada em videoaula e estará disponível no nosso canal do YouTube da FASE. E ela é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes do Acordo de Empréstimo com o Banco Mundial, e essa modalidade ela visa dar continuidade às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e os agentes comunitários rurais, os nossos ACRs. A nossa videoaula é sobre a caderneta agroecológica, né? A gente vai trabalhar os instrumentos de gestão e mensuração da renda dos quintais produtivos. Então, para a gente entender a caderneta, a gente precisa também entender alguns conceitos. E no contexto da agricultura, né, da agroecologia, uma agricultura sustentável é aquela que consegue estabelecer a menor dependência comercial, usando os recursos renováveis localmente acessíveis pelos agricultores, mantendo a longo prazo a capacidade produtiva de preservar a diversidade biológica e cultural. Então, utilizar de conhecimentos próprios da população local, além de produzir para o consumo interno, estaremos produzindo também para o consumo externo. Então, um dos elementos estratégicos do desenvolvimento sustentável da agricultura, ela está na produção para o consumo interno. Então, assim, uma propriedade, ela não advém essencialmente da renda monetária, mas também da renda não monetária, que é oriunda daquela contabilização da produção destinada para o consumo interno nosso. Então, dessa forma, a produção destinada para o autoconsumo, ela torna-se uma renda. Então, principalmente porque diminui as despesas com a manutenção alimentar e da saúde. Então, a gente garante qualidade de vida e a própria segurança alimentar. Outro conceito que é importante, a gente precisa ter conhecimento, é a renda não monetária, que é a produção de alimentos destinado ao próprio consumo da família. Então, ele representa o quanto a família deixou de gastar no mercado para o consumo, para o seu próprio consumo. Então, ela será levada em conta todas as quantidades de produto que cada agricultor e a sua família consumiram. Então, a gente chega no cálculo de um montante total, o que o agricultor gastaria se comprasse todos esses produtos, tendo como base os preços que ele pagaria se adquirisse no mercado. Então, isso é um conceito e é uma referência. A renda não monetária ela é importante para a gestão da propriedade, né, que a gente vai ver lá na frente. E no que se refere à renda agrícola anual das famílias, que também é conhecida como a renda monetária, ela se baseia no lucro advindo da comercialização dos produtos agrícolas e da pecuária, né, produzidos pela família, pela propriedade. E com essas informações em mãos, a gente consegue aí calcular o rendimento total médio das propriedades, né, considerando a renda monetária, que é o lucro oriundo das culturas, e a renda não monetária, que é a produção destinada para o consumo de cada propriedade. Então, dessa forma, quando a gente trabalha com uma agricultura orientada somente nas relações comerciais, a gente tem uma maior dependência externa. Isso deixa o agricultor vulnerável. A gente fica mais susceptível a uma crise que venha a enfrentar em um setor. E aí eu dou o exemplo da pandemia que estamos passando com a Covid-19. O PENAI parou, a gente não está tendo aula, então diminuiu o acesso ao PENAI. Então a gente fica vulnerável quando a nossa relação ela é externa, né? Dependente externamente. Mas quando o agricultor ele produz visando primeiramente o seu consumo, ele
se torna menos susceptível a essas crises. Então, ele se mantém dentro do seu espaço agrícola. Essa equação, eu quis mostrar que o rendimento total da nossa propriedade, ela tem a renda monetária somada à sua renda não monetária. A renda das famílias rurais, elas podem ter origem em diferentes fontes. A renda ela pode estar seguida da seguinte forma: agrícola, pela realização das atividades agropecuárias, para agrícolas, que é a transformação dos alimentos em outros produtos, né? Aí, no nosso caso, são as agroindústrias. A gente tem a transferência externa, como a aposentadoria, pensões, e a gente tem a não agrícola, que é pelas ocupações fora da unidade de produção. Temos também pelos serviços, que são aqueles trabalhos temporários, que alguns agricultores executam. E temos as outras fontes, que são doações e aluguéis de equipamento, máquinas. Agora, a gente tem que lembrar o seguinte: quanto à renda agrícola, o capital ele dará ao agricultor familiar condições para estruturar a sua unidade de produção. Então, é importante a gente ter todas essas rendas, seja agrícola, não agrícola, contabilizadas na nossa propriedade, na nossa gestão. A gente tem que entender, né, o que cada um e de que maneira a gente pode trabalhar com elas. E para a gente poder construir, né, um modelo de análise que a gente possa vir a explicar a renda bruta das famílias, das unidades familiares rurais, a gente precisa entender. Eu fiz uma equação, né? Mas é só para a gente entender como a gente calcular essa renda bruta, como fazer essa gestão da nossa propriedade. A gente precisa primeiro entender a área total da nossa propriedade em hectares, precisamos entender o índice de rendimento das atividades da nossa propriedade, precisamos entender a renda não agrícola, a gente precisa também contabilizar as aposentadorias obtidas por algum membro da família, a gente tem que entender e calcular o índice de diversificação da nossa unidade, a participação que cada atividade agrícola ela tem na renda total da nossa propriedade. E a gente precisa conhecer a nossa área cultivável. Outra coisa importante que a gente precisa conhecer e calcular é a distância da sede. A gente precisa entender qual é a distância da nossa propriedade rural com a nossa sede do município, onde a gente vai fazer a comercialização dos nossos produtos. Então, aí é uma chave importante. A gente, tendo conhecimento de toda essa equação, a gente vai poder saber, né, que quanto maior a nossa área, maior é a nossa renda total. Quanto maior o nosso índice de rendimento, maior também será a nossa renda total. Quanto maior a renda não agrícola, maior a nossa renda total. Quanto maior nosso valor de aposentadoria, somado às outras rendas, maior é nossa renda total. Quanto maior o índice de diversificação, maior será a nossa renda total. Quanto maior a porcentagem de utilização da área total, maior também é a nossa renda total. E, por fim, quanto maior a distância do meu município, menor será a nossa renda total. E aí a gente entra na agricultura. Elas são na agricultura são considerados os custos totais, os gastos envolvidos de maneira direta e indireta com a cultura produzida. Então a gente pode citar aí o custo com sementes, adubos, defensivos, mão de obra e outros gastos. Então a gestão de custos ele é fundamental para qualquer tipo de organização. Essa gestão de custo, ela justamente é o desafio da agricultura familiar no que se refere ao tempo de produção e a venda dos seus produtos. A gente tem um exemplo aqui, e que vai ser a nossa experiência
da caderneta agroecológica, a agricultora Joélia. Ela é agricultora, experimentadora, ela é presidente de associação, ela é agente comunitário rural, hoje ela está presidente de uma cooperativa, então ela precisa saber a gestão do custo do produzir até a venda dos seus produtos. Então, quando ela faz um projeto de venda para o PENAI, para o PAA, né, para uma cooperativa, um mercado, uma instituição que venha comprar os produtos, ela já sabe o custo para produzir a sua cultura destinada à comercialização, o tempo que ela vai gastar, né, nessa produção e de que maneira ela vai comercializar, pensando na logística, pensando na distância, pensando no local de armazenamento. Então, ela tem que ter noção desses custos. E a gente já teve, em outro momento, em outras atividades, com o colega Nadilto, essa contabilização dos custos, dos gastos, né, de maneira direta e indireta, da produção de um produto da nossa agricultura. Cada produtor ele possui características específicas na maneira de operar seus gastos, sua gestão, né, dos seus custos na sua propriedade. A dificuldade dos agricultores familiares é em manter uma gestão de custo estruturada, né? É a consequência, muitas vezes, da falta de conhecimento de uma prática, dos ajustes ou do gerenciamento, né? A falta de iniciativa em buscar informações para solucionar algum problema relacionado com a nossa gestão. Então, a gente precisa conhecer, o grande desafio da gestão do custo da nossa propriedade é conhecer técnicas que nos ajudem, né, a gestão da nossa propriedade, é conhecer, é ter planilhas, é ter anotações para a gente entender como a nossa propriedade ela se movimenta. Outro desafio é o clima, né? É outro fator que afeta os agricultores, que causa impacto nos custos, porque na atividade agrícola existem esses fatores que a gente não pode controlar, que são os fatores climáticos. Então, ele interfere no risco de perda das propriedades, né? Então, mas a gente pode ter um auxiliador, né? A gente pode conhecer o histórico da nossa região e tentar solucionar problemas que venham ser atrapalhados na tomada de decisão sobre o plantio. Então, a gente precisa conhecer também a nossa região, o que produzir e de que maneira produzir, né, para a gente ter esse parceiro que é o clima. Outro desafio é o proprietário, o agricultor, ele precisa estar aliado a um sistema eficiente, ele precisa ter boas práticas de capacitação, de formação e de como organizar as suas informações, né? Obter um diagnóstico da situação da sua propriedade. Sem isso, ele não consegue, né, gerir a propriedade. E eu acho que o grande desafio está na produção do autoconsumo. A gente não calcula, a gente não tem o autoconsumo como um produto que a gente precisa destinar, né, e que tem representação financeira significativa. Então, o autoconsumo ele precisa ser contabilizado, ele precisa estar dentro da gestão de uma propriedade, né? Isso é que a gente precisa definir. Se eu tenho uma propriedade que ela é diversa e que a minha produção, eu tenho uma produção destinada para a alimentação, tanto dos animais como para o consumo humano, eu preciso, né, separar, fazer essa integração entre as atividades, que ela é complexa, mas a gente precisa definir, né, de que maneira, onde colocar os gastos para cada situação. E, por fim, para eu entender e fazer uma boa gestão, para eu fazer uma boa gestão da minha propriedade, eu preciso ter conhecimento sobre a propriedade, eu preciso ter conhecimento sobre a produção,
a minha produção, eu preciso ter conhecimento e fazer o levantamento da minha comercialização e dos meus gastos. E é onde a gente vai entrar com a caderneta agroecológica. A gente vai entender como coletar essas informações e poder fazer uma boa gestão da nossa propriedade familiar. Eu projetei a caderneta para mostrar para vocês um pouquinho ela antes da gente iniciar o preenchimento. Como Maria Helena falou, a gente vai estar utilizando os dados de uma agricultora, só simplesmente para vocês notarem o quanto simples é preencher essa caderneta e em relação ao montante, vamos dizer assim, a dimensão do resultado que ela traz para a agricultura familiar, no sentido de dar visibilidade ao que é invisível aos nossos olhos, à nossa sociedade, ao dia a dia na agricultura familiar. Então, assim, a caderneta, inicialmente, ela tem essa parte que é a identificação do agricultor, então, da agricultora, nome, apelido, idade, uma coisa bastante simples, estado, tudo direitinho. Lembrando que essa caderneta ela foi construída a partir de várias organizações com recurso específico do FIDA, através do CMEA e várias outras organizações. E aqui na Bahia, a primeira experiência que foi feita com ela foi em parceria com o CMEA, o ProCMA. Então, assim, aqui traz um pouquinho da contextualização, o que é a caderneta, por que o FIDA apoiou a atuação do FIDA no Brasil. E aí traz as questões, quem são as organizações que estão envolvidas, e aqui traz na Bahia, que na Bahia foi através do Prosemiárido, que foi a primeira experiência prática da caderneta, isso foi em 2015, hoje ela já está bastante avançada, várias outras organizações vêm trabalhando ela como instrumento de visibilidade do trabalho da mulher e como instrumento também da visibilidade da renda não monetária e dos laços de solidariedade. Inclusive, o governo do estado, através da Bahia Até, colocou o preenchimento da caderneta agroecológica como instrumento obrigatório da chamada de ATE, que está iniciando agora em agosto. Várias organizações vão estar executando a chamada de ATE Mulher, e dentro da chamada de ATE Mulher, um dos instrumentos obrigatórios será o preenchimento da caderneta agroecológica das mulheres que vão estar acessando esse ATE, isso, claro, com apoio técnico das organizações. Então, como eu falei para vocês, a caderneta ela é bastante simples. O preenchimento da caderneta se resume simplesmente nisso aqui. Na mulher, identificar qual é o mês e o ano, ou seja, a pessoa que vai estar preenchendo a caderneta, e simplesmente colocar dados referentes: quantidade, consumiu e o valor desse produto. O que consumiu, o que deu, o que trocou e o que vendeu. Então, é aquilo que eu falei. A caderneta ela vem fazer um recorte para essa renda não monetária, mas ela também traz a importância dos laços de solidariedade, que é a questão da troca solidária na agricultura familiar, que isso ainda é muito comum nas comunidades. A questão da solidariedade no sentido de doar a produção para um vizinho, para um amigo, para um familiar, traz a questão do consumo e traz a questão do que foi destinado à venda direta de forma monetária. Então, é simplesmente isso. Diariamente, a pessoa que vai preencher, ela vai registrar a quantidade, no caso, o que produziu, ou seja, o produto, e quanto vale esse produto. Isso tanto relacionado ao consumo, à doação, à troca e à venda. Então, é simplesmente isso. A caderneta ela é composta de várias páginas que são referentes aos meses do ano. Esse registro mais recomendado é que ele seja diário, justamente para ajudar na gestão, porque muitas vezes muitas coisas destinadas ao consumo, ele é diário. E o que acontece? Se você deixa para amanhã, você acaba se esquecendo de contabilizar.
Então, por exemplo, um moinho de alface, que você não contabiliza aqui, você pode achar não tem tanta significância. Mas se você consome alface da sua horta ali do quintal 3 vezes por semana, um exemplo, 3 vezes por semana, mó de alface no mercado aí deve estar o quê? A R$ 2,00, R$ 2,50. Então, se você deixa 3 vezes na semana sem contabilizar esse valor, você já deixou aqui de quantificar R$ 7,50 na semana de renda do seu quintal produtivo, da sua horta, que você consumiu, mas que não está na cartilha. Então, por isso, a gente orienta que os agricultores e agricultoras que forem trabalhar a cartilha agroecológica, eles consigam fazer esse registro diariamente. Tem algumas agricultoras, aqui principalmente no Baixo Sul, que ela consegue fazer o registro semanalmente. Mas eu, particularmente, acredito que quando você vai fazer semanalmente, você acaba deixando de anotar alguma coisa. Você acaba esquecendo alguma coisa ali, que pode sim dar interferência no resultado final. Então, assim, é bastante simples, todas as páginas têm o mesmo objetivo, e o importante disso tudo é a quantificação, ou seja, a sistematização do resultado disso no final. E aí é o que traz aquele artigo inicial que eu mostrei para vocês, que é a sistematização de cadernetas agroecológicas preenchidas a partir de um grupo de mulheres que foram selecionadas para fazer de forma experimental. Então, assim, foi a primeira experiência, foi o primeiro resultado. Hoje em dia, já existem várias agricultoras que conseguem preencher a caderneta. Então, a caderneta é isso aqui. Aqui tem uma página no final das anotações, que você pode estar fazendo anotações sobre a sua propriedade, sobre a sua unidade familiar, sobre o seu quintal produtivo, que você deseja. E isso é a caderneta agroecológica, gente. Então, assim, apesar da dimensão dela, é um documento bastante simplificado, de fácil compreensão e de fácil preenchimento. E aí, hoje nós vamos apresentar aqui a experiência de registro de Joélia. Aí eu vou passar para a Joélia estar falando um pouquinho sobre o que foi essa experiência para ela de registrar, de preencher essa caderneta agroecológica. E depois a gente vai fazer uma prática bastante simples de preenchimento para que vocês percebam que não tem segredo, não é difícil, não é coisa do outro mundo, é uma questão bastante simplificada o preenchimento, e qualquer agricultora que às vezes não ter leitura, não ter alfabetização para anotar, mas ela pode, por exemplo, um filho, um conhecido lá que está lá na família e ela já está passando informação e a pessoa ir registrando. Hoje em dia é muito difícil ter uma família onde ao menos uma pessoa não saiba escrever. Então, se a mulher ou se a pessoa responsável de contabilizar isso não tiver essa habilidade de escrita, ela pode estar solicitando um filho, um sobrinho, um vizinho para estar anotando, mas é uma questão bastante simples o preenchimento. Então, eu vou estar passando agora para a Joélia, para ela fazer uma fala inicial sobre a experiência dela, qual foram os resultados, o que é que ela acha da caderneta, o que mudou para ela a partir do momento de que ela começou a preencher a caderneta, para depois a gente mostrar o preenchimento de acordo com a experiência dela. Pronto. Eu sou Joélia, sou ACR da Associação aqui do Rio do Braço, Mutuípe. Sou presidente de uma cooperativa, participo do território e assim por diante. É mil e uma utilidade. E, mais do que isso tudo, sou agricultora familiar, gosto da roça. Para mim, a roça é meu sossego. Então, o que é que acontece? Desde 2012, que Joelma da Fase passou para a gente, em uma atividade que a gente estava fazendo de mulheres, o preenchimento da caderneta. Aí eu comecei a preencher, depois esqueci, deixei de lado. Aí o tempo foi passando, e aí eu comecei a perceber que a renda que
o meu terreno dá, que a minha propriedade me dá, tem mês que é mais do que o que eu tenho para vender, o que eu consumo, né? Então, eu comecei a pensar, eu disse, eu vou procurar onde foi que eu coloquei essa caderneta, para mim começar a preencher novamente, que isso vai ser de grande importância para mim, e vou trabalhar isso também na associação, na qual eu faço parte. Aí, a partir daí, eu procurei, achei a caderneta, desde 2018, de janeiro de 2018, porque eu fiz de junho de 2017 a dezembro, e de 2018 para cá, comecei a fazer o preenchimento dessa caderneta. E eu me sinto orgulhosa. Tem mês que eu supero todas as expectativas. Que às vezes eu penso, meu Deus do céu, é isso tudo mesmo? Quando eu faço a conta, eu disse, rapaz, eu nunca imaginava que a minha propriedade ia me dar isso de renda não monetária, que somando a renda monetária, dá um valorzinho até bom. E isso é muito importante para mim pelo seguinte também, para organizar a produção. Porque, por exemplo, tem mês que não planta, nesse período agora mesmo, a gente não planta feijão. Eu já estou vendo uma queda aqui que eu tive, já nessa renda não monetária, porque eu não plantei o feijão por questão da chuva. Choveu muito, não dá para plantar feijão. Não dá para a gente trabalhar também com horta, não dá para plantar pimentão, não dá para plantar tomate para o consumo, porque a chuva demais não deixa ele dar bom para o consumo e nem para a venda, pior ainda. Então, para mim, essa caderneta agroecológica é de muito valor, sabe? Aí eu passo isso para os agricultores daqui e já tem alguns deles que já estão preenchendo. Não preenche por mês, mas às vezes eles esquecem, aí eu lembro, tu lembra que tu vendeu tal coisa e tu esqueceu de anotar e tal, mas eles também já estão com esse interesse de anotar para saber, na verdade, a gente começa a dar um valor melhor à nossa propriedade a partir daí. E melhorar a nossa renda e incentivar a nós a produzir mais. Para o consumo, para a doação. A gente aqui não faz muita questão de troca, mas doação e consumo, para mim, é de muita importância aqui na propriedade, essa caderneta agroecológica. A gente contabiliza essa questão dos mutirões. Aqui na associação a gente já trabalha com mutirão já há muito tempo e com isso a gente consegue conversar entre as famílias, né, a forma de preenchimento dessa caderneta, como é a renda, não precisa pagar diárias para produzir esses produtos, por questão que já trabalha na questão do mutirão e da própria família em si. Então, Gélia, eu vou pedir para você já ver aí um mês para a gente preencher para vocês estarem analisando. Então, assim, gente, aqui em cima, ó, tem a opção, logo no início da caderneta, o mês e o ano. Vai ser referente ao quê, Joélia? Janeiro de 2019. Pronto. Aí agora ela vai estar falando em relação à produção dela para a gente estar colocando aqui. Qual foi o primeiro produto que você registrou? Foi consumo, troca, venda ou doação? Não, primeiro consumo. Sim. Farinha. De mandioca? Farinha, sim. Quantidade? 50 quilos. Isso é quantidade mensal, viu? Mensal, ok. Isso. Qual seria o valor dessa farinha? R$150. Ao outro produto? Andu, 8 litros. Vou botar observação aqui na frente que é litro, viu, gente? Porque a caderneta ela não traz essa questão de unidade justamente para facilitar na hora do agricultor estar preenchendo. Porque cada região é representada de uma forma. Tem algumas regiões que é litro, outras regiões que é quilo, e aí vai diferenciando de acordo com cada região. Sim, quanto seria esses 8 litros de angu? R$10 o litro, dá R$80. Pronto. Próximo produto. Corante. De urucum, né?
Isso. Quanto? 2 quilos a Quanto? R$16, que dá R$32. Pronto, próximo. Tempero verde. Aí tu colocou todos os temperos, não foi? Isso, é um molho de tempero verde que eu faço o tempero pronto. 5 molhos. Um molho desse na rua é R$5, R$25. Próximo. Coentro. 5 molhos de coentro. Quanto? A R$2, que dá R$10. Poxa, próximo. Alface. 10 molhos. 10 molhos a R$2, que dá R$20. Frango de quintal. 8 cabeças, no caso, de frango a R$30, que dá R$240. Banana da prata. 400 bananas da prata a R$6, dá R$24. Café. 3 quilos de café. O pó de café, né? Uhum. A R$20 o quilo na rua. Se a gente for vender, é R$20 o quilo, dá R$60. Limão Tahiti, 4 quilos a R$8, que dá R$32. Folhas no geral. Eu gasto geralmente 6 molhos de folha para fazer chá. Ervas para chá. Aí a R$3, que dá R$18. Aí tem também a lenha do fogão, a lenha, né? Durante o mês eu gasto 5 cargas de lenha, que geralmente uma carga dessa de lenha é R$100, que dá R$500. Aí o meu botijão leva 3 meses. O próximo e último, 20 quilos de polpas de fruta, no geral. Não coloquei assim quais são as frutas, não, que é várias. A R$6 dá R$120. A doação agora. 20 quilos de farinha, 2 frangos, caipira. Tu coloca logo o valor da farinha na frente, R$60. R$60 da farinha e o frango é 2, que dá R$60 também. E corante, 1 quilo de corante também. É R$16. Não teve troca, o que vendeu. Banana da prata, 3.200, que dá R$192. Banana da terra, 1.500, que dá R$450. 100 quilos de farinha, que dá R$300. Bem, pessoal, então, assim, como vocês notaram, é um exercício bastante simplificado de registro. Aí, assim, gente, por exemplo, aí foi janeiro, né? Janeiro deu esse valor aí de 1.311. Aí, fevereiro, aí foi para 1.220. Aí vem março baixou para 850. Aí, abril foi para 1.300. Aí, maio oscila, sabe? Por mês. Não é todo mês que é a mesma quantidade, não. Então, isso é um quadro que permite também, além de mensurar a renda, identificar a questão da diversificação da produção e a questão da segurança alimentar, a partir do consumo de produtos produzidos na propriedade, a maioria deles ou todos, no caso, dependendo da família, de forma agroecológica, pensando na questão da saúde. Então, uma coisa é você consumir 20 polpas produzidas na sua propriedade, que você sabe a origem das fruteiras. Uma outra coisa é você ir no comércio local, lá no mercadinho da comunidade ou do município, e adquirir 20 quilos de polpa que você não sabe a origem dela, você não sabe a qualidade e principalmente essa questão da seguridade, né, da segurança que você vai ter em consumir esses alimentos. Essa planilha, essa caderneta, ela traz o que você produziu na propriedade. Então, se você produziu a mandioca e você registrou aqui a mandioca, não tem sentido você registrar a farinha que foi fruto da sua produção de mandioca. Porque aí você estaria duplicando. O mais coerente é o seguinte: se você registrou, por exemplo, o aipim, você consumiu o aipim natura, você vai registrar aqui o aipim in natura. Se você transformou a mandioca
em farinha e consumiu a farinha, você vai registrar a farinha. Cá na parte do vendeu, por exemplo, se você comercializou a mandioca em natura, a raiz, você vai registrar a raiz. Mas se você transformou ela em mandioca, você vai registrar, ou transformou ela em farinha, você vai registrar a farinha da mandioca. Não dá para vocês registrarem os dois produtos, porque daria, na verdade, uma, vamos dizer assim, sobreposição, ou seja, você estaria registrando o mesmo produto duas vezes. Então, assim, agradecer a todos que participaram dessa atividade, que estiveram presentes com a gente, dizer que esses momentos de discussão, de formação, tem sido, vamos dizer assim, de grande importância para a gente nesse momento agora de pandemia, onde, infelizmente, estamos em uma situação bastante complexa. Esse distanciamento da zona rural, esse distanciamento do dia a dia com vocês, tem trazido vários problemas para a execução de nossas atividades. Então, estar com vocês nesses momentos de videoconferência, nesses momentos de assessoria remota, tem sido a única saída que a gente tem encontrado para não deixar vocês, de uma certa forma, desamparados de informação e também para a execução das atividades que a gente vem planejando aí durante os períodos. Então, agradecer demais a participação de vocês, agradecer a participação de Joélia, que se dispôs, né, a estar apresentando os dados dela aqui, a experiência dela enquanto agricultora que vem preenchendo essa caderneta agroecológica. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.